Bom dia, meus amores! Veja que linda imagem! Jesus está sempre ao nosso lado e é nessa certeza que nós iremos meditar na sua palavra e pedir a sua bênção para este novo dia. Fala aí, galera! A gente está começando mais um dia, por isso fica comigo nessa meditação. O título da meditação de hoje é Contrato com Deus, e o texto bíblico está lá em Êxodo, no capítulo 34, versículo 10, que diz o seguinte: Então disse Deus, eu estou fazendo agora uma aliança com o seu povo. Na presença deles farei maravilhas como nunca foram feitas em toda a terra e em nenhuma nação. Eu realmente imagino que você nunca tenha precisado assinar algum contrato, mas os seus pais ou responsáveis com certeza assim, na hora da matrícula eles tiveram que ir à escola para assinar os documentos e o contrato, para confirmar que você iria estudar lá. Eles se comprometeriam a pagar as mensalidades e nós nos comprometeríamos a dar conteúdo para você. Entendeu? Você entendeu, velho? O contrato ele funciona dessa maneira. Nós temos direitos, temos deveres, você tem seus direitos e também tem os seus deveres. Mas no passado tinha sua semelhança, mas não era bem um pedaço de papel. Haviam algumas coisas a serem feitas. Era um contrato verbal, mas que haviam testemunhas ao redor. Talvez o mais conhecido do passado seja o tipo de contrato ou de aliança entre um suzerano e um vassalo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso quando teve que estudar feudalismo, porque esses nomes são muito comuns, mas num passado mais antigo funcionava semelhante a isso. Um rei suzerano fazia um contrato com seus vassalos. Os seus vassalos tinham que pagar alguns impostos e jurar também dar segurança ao suzerano. Já em compensação, o suzerano ele deveria de alguma forma proteger os seus vassalos e também dar as porções de terra para que eles pudessem de alguma forma se organizar ali e viverem. Sendo assim, havia um certo convívio relativamente pacífico. Porém, o vassalo sempre era quem acabava tendo muito mais deveres do que direitos. Deus também faz um contrato com a gente e com o seu povo lá no passado, porém de uma maneira diferente do que nós estamos acostumados a ver. Deus promete cuidar de nós. Deus prometeu nesse texto de Êxodo cuidar do seu povo. E Ele prometeu realizar grandes maravilhas e ajudar na caminhada do povo. Aí eu vi vantagem. Deus prometeu uma outra coisa muito difícil e para nós seres humanos impossível. Ele prometeu transformar o nosso coração. Ele prometeu nos dar a vida eterna. Ele prometeu criar uma cidade especial para que nós pudéssemos morar. O que Ele espera de nós? Qual que é a nossa parte nesse contrato? Simplesmente confiar nele. É bom demais, Júnior! Confiar nele, entregar o nosso coração a ele, entendendo que ele sabe fazer as coisas e ele pode fazer as coisas. Para nós é muito mais simples. Eu sei, existem algumas pessoas botando alguns encargos, botando algum peso na religião, mas na verdade o que Deus quer para você é que você entregue o seu coração. Se tiver mais alguma coisa para fazer, Ele vai realizar no seu coração e Ele vai fazer isso naquilo que é melhor para a nossa vida e a nossa eternidade, principalmente para a nossa salvação. Você ora comigo confiando nesse Deus hoje? Querido Deus, obrigado porque o Senhor realiza grandes maravilhas, obrigado porque o Senhor faz coisas extraordinárias, obrigado porque nós podemos confiar em você. E nesse momento queremos fazer uma coisa, entregar o nosso coração, queremos confiar. Portanto, aceita, Pai, por favor, e por amor ao seu nome, em nome de Jesus. Amém. Galera, lembre-se de uma coisa, Deus não pode mentir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Sempre confie na sua palavra e que Deus abençoe muito. Conversar e aprender com os outros. Capítulo 10, página 4 a 9. Abre o seu módulo. Tirinhas. Um gênero textual que remete a um formato de texto que parece ser um recorte de jornal. Isso mesmo. E este gênero apresenta geralmente na temática humorística, com cunho social, político e entre outros. Na página 4,
você vai observar esta tirinha. E logo acima nós temos uma pergunta: que aparelhos tecnológicos você costuma usar? Será que você já conheceu ou usou algum destes aparelhos? Este telefone, olha só, nunca vi um deste pessoalmente. Olha esse rádio. Para tocar usava esta fita aqui, ó, que rebobinava tanto no rádio como também na caneta, isso mesmo. E esse videogame? Será que você jogou com esse videogame? Estes celulares, eu acredito que alguns já viram, né? Tem até um mais moderninho aqui, mas raramente você consegue ver esses celulares nos dias de hoje. Quando eu observo estes aparelhos, eu percebo que a tecnologia tem avançado e muitos aparelhos têm ficado mais práticos e nos trazendo mais possibilidades para o uso. Olha estes aparelhos aqui, olha que máquina de digitar, olha que computador. E o disquete, você chegou a conhecer algum disquete? Algum tempo atrás, era no disquete que era salvo todas as fotos, era salvo todos os documentos, e então o computador tinha o seu espaço certinho para encaixar o disquete e fazer a leitura. Hoje muita coisa mudou. Realmente mudou muito. Quando nós olhamos para a tecnologia, nós podemos perceber que a tecnologia tem ocupado o lugar do homem. A tecnologia hoje traz o mundo em nossas mãos. Ela está presente no nosso trabalho, no nosso ambiente escolar, no nosso dia a dia. Porém, eu e você precisamos usar com moderação. Por quê, tia? Para que a tecnologia não nos aproxime só das pessoas que estão distantes e nos distancie de quem está assim do nosso lado. A tecnologia precisa também ser usada com moderação. O uso em excesso do celular e de aparelhos eletrônicos pode prejudicar a visão, mesmo ficar muito tempo ali jogando ou assistindo, colado no computador ou no celular, pode tornar você um sedentário. E ser sedentário prejudica a saúde num todo. Fazer exercícios físicos, caminhar, se relacionar com as pessoas, sentir a luz do sol na sua pele é saudável. Então, seja equilibrado. Use a tecnologia, mas equilibre o seu estilo de vida para que não seja em excesso. Vamos ler a tirinha? Eu sou o computador mais poderoso do mundo. Me faça uma pergunta. Será que Calvin arrumou seu quarto como eu mandei? Ou será que ele passou a manhã inteira brincando com a caixa de papelão? Erro de sistema. Delete pergunta e tente novamente. O que aconteceu? Mamãe me reinicializou aqui para cima. Vamos pensar um pouquinho sobre essa tirinha. No primeiro quadrinho, por que o menino está usando uma caixa de papelão na cabeça? Isso mesmo. Ele está tentando se passar por um computador. Ele está o quê? Brincando. E só pela imagem você percebe que é uma imagem de um computador. E quando você lê a frase, né, a fala, o quadrinho, você consegue identificar mais ainda que ele é um computador. Agora eu te pergunto, você já brincou alguma vez com alguma brincadeira semelhante? Na nossa aula Zoom, você vai ter a oportunidade de compartilhar com seus colegas. Por dentro do texto, escreva características próprias aos personagens da tirinha. Vamos pensar nas características da mamãe. Primeiro, uma das características seria organização. Ela é organizada. No primeiro quadrinho, ela está na cozinha lavando as louças, organizando a pia.
Logo em seguida, ela pede para o seu filho organizar o seu quarto, sem bagunça. E ao mesmo tempo que ela fala com seu filho, ela está demonstrando que a amizade, ela entra no ritmo da brincadeira e chama a atenção dele brincando. Ela é muito esperta também. E claro, ela é zelosa, ela cuida com o que tem, tanto com as coisas materiais em casa como com o filho. E Calvin, quais seriam suas características? Eu acho ele muito criativo. Sim, olha só, você já fez alguma vez um computador de caixa de papelão e saiu por aí brincando? Ele é alegre, pessoas tristes geralmente não conseguem fazer isso. E também bagunceiro, né? Veja só como está o quarto dele. Mas ele é muito comunicativo, isso é muito bom e positivo. Ser comunicativo é ter bom relacionamento com as pessoas. Entre na brincadeira e responda a pergunta do computador mais poderoso do mundo. Qual é a pergunta? Qual é o tema da tirinha? Qual é o tema da tirinha? Questão 3 da página 5. Em sua opinião, a mãe entrou na brincadeira de Calvin? Sim ou não? Você vai poder explicar sobre o que você pensa na nossa aula via Zoom. Questão 4, página 5. Observe o terceiro quadrinho e responda. Por que Calvin usou o termo rã? Este rã pode ser o complemento da sentença posterior. Isso mesmo. Ou pode também simbolizar uma dúvida ou uma insatisfação pela pergunta da mãe. Agora você vai observar cada detalhe da tirinha, o local que acontece o primeiro quadro, o segundo, o terceiro e o quarto. E você vai descrever aqui aonde acontece cada ação. Só uma dica e um breve resumo. A tirinha ela passa na cozinha e depois no quarto, que provavelmente é o quarto de quem? De Calvin. Agora observe o último quadrinho e responda a questão 6 da página 5. Letra A. O que Calvin quis dizer com mamãe me reinicializou aqui para cima? O personagem usa uma linguagem do universo tecnológico. Você com certeza deve conhecer várias linguagens que são empregadas na tecnologia nos dias de hoje. Ele estava sendo coerente com a brincadeira dele. E para explicar que agora executará uma nova tarefa, não mais brincar, mas agora arrumar o seu quarto. Letra B. Por que ele usou a palavra reinicializou para explicar ao tigre Haroldo o que aconteceu? Calvin parte da brincadeira proposta por ele. E para explicar o que a mãe lhe falou, ele usou esse termo, que significa também encerrar o que estava fazendo e iniciar novamente, só que agora seria arrumar o seu quarto. Questão 7 da página 6. Pesquise no dicionário o significado dos termos ligados à tecnologia e depois crie frases com eles. Letra A, deletar. Letra B, reinicializar. Eu também fui pesquisar a palavra deletar e reinicializar. Veja o que eu descobri. A palavra deletar é um verbo e ela está no sentido conotativo. Mas o que é conotativo? É um sentido figurado da palavra, ou seja, não literal. Alterações ou ampliações do sentido de uma palavra, que vai muito além do sentido literal. Já a palavra reinicializar, que também é um verbo, está no sentido denotativo, ou seja, o oposto do conotativo.
O conotativo, a palavra está no sentido literal, no sentido próprio da palavra, daquele que se refere diretamente à coisa. Veja só que nessa tirinha eu posso observar o primeiro, o segundo e o terceiro quadro que está no sentido conotativo e o último quadro que está no sentido denotativo. Está frio, muito frio. Está quase congelando. Pai, põe logo um casaco e não me atrapalha. Veja só, o que você pode perceber com essa tirinha? O pai estava dando orientação ao filho se ele estava próximo ou não de achar o que ele estava procurando. Ao falar que estava frio, muito frio, está congelando, é que ele estava muito distante de encontrar o quê? O que ele procurava. E quando ele vira para o pai e pede que o pai coloque logo um casaco para não atrapalhar ele já estava falando no sentido literal. Se estava tão frio, congelando, veste logo um casaco e acaba com esse frio. Percebeu? O sentido conotativo e o sentido denotativo das palavras? Você sabia? O uso de computadores nas empresas, nos lares e nas escolas fez com que as palavras do mundo da informática, como deletar e reinicializar, fossem empregadas também em outras situações da vida. Essa linguagem tem um sentido próprio. Conheça alguns exemplos de palavras utilizadas no ambiente virtual. Veja só. Resetar. O que significa a palavra resetar? Desfazer uma ação ou configuração feita anteriormente. E logar. Iniciar uma sessão. Verbo adaptado do conceito de fazer login. E nós temos algumas abreviações. VC, você, PQ, porque, KKKK, RS. Significa risos. E TD, tudo. São terminações, palavras que nós costumamos observar e até mesmo escrever no meio tecnológico. Para pensar. Toda conversa pode ser feita com o uso da tecnologia? Quando olhamos para a tecnologia, nós percebemos os grandes benefícios que nós temos. Nós podemos hoje conversar com alguém da família que está em outra cidade, em outro estado ou até mesmo em outro país. Apenas com um clique, eu consigo conversar e ver a pessoa em tempo real. Isso é muito bom. No entanto, veja a segunda pergunta. Em quais momentos você prefere falar pessoalmente? O falar pessoalmente, ter um contato com a pessoa, fortalece os laços familiares e fortalece também a amizade. Com certeza, com a pessoa que você está falando via celular, que está muito distante, você tem o desejo de encontrar pessoalmente, quem sabe dar um abraço e ter uma longa conversa. Então, a tecnologia é muito boa, mas o contato pessoal, ou conversar pessoalmente também é maravilhoso. Investigue. Pesquise junto com seus familiares curiosidades sobre a história e os usos do computador e outras tecnologias. Apresente para os colegas o que você descobriu. Na aula via Zoom, você vai ter essa oportunidade de compartilhar com seus colegas. A princípio, você vai pesquisar e anotar no seu caderno. Beijos no coração. Até a próxima aula.